Então o Alter Rebbe estava nos explicando da necessidade da ajuda divina, retirando as ocultações, os encobrimentos da matéria que escondem, camuflam a energia divina presente dentro dela. Somente com essa ajuda de Deus é que nós somos capazes de ver e enxergar com o nosso olho intelectual, enxergar e perceber, né? Interiorizar, perceber e sentir a divindade de uma forma tão clara, tão cristalina, como se a gente tivesse visto isso a olho nu. E ilustrando isso, ou para aproximar isso da nossa compreensão, nos diz a exemplo do que acontecia quando tínhamos o Beit HaMikdash, quando tínhamos o templo sagrado de pé em Jerusalém. Se fala que haviam 10 milagres constantes que ocorriam no templo. Em outras palavras, uma pessoa podia ir ao templo em Jerusalém e lá ver e sentir o sobrenatural. Mesmo a pessoa vai em dias comuns ou em épocas determinadas do ano, a pessoa aqui não voou, não está no espaço, ou talvez a pessoa não passou por um intenso processo de elevação espiritual, mas, em geral, quando a gente olha no mundo ao nosso redor, o que a gente vê, as coisas convencionais, no seu modus operandi convencional, de acordo com os padrões da natureza. Mas quando uma pessoa ia no Beit HaMikdash, ela via a olho nu o sobrenatural. Ela percebia lá milagres, ou seja, mesmo estando no nosso mundo físico, material, etc., no Beit HaMikdash havia uma revelação divina mais intensa. Deus é onipresente. Deus está presente em todo lugar, mas não de forma revelada aos nossos olhos. No Beit HaMikdash, em contraste, no templo sagrado, havia uma presença revelada de Deus. Havia uma revelação explícita da Shekhinah, da presença divina. Uma pessoa ia ao Beit HaMikdash e lá ela sentia e percebia o sobrenatural, a divindade. Por isso, diz o versículo bíblico, Shalosh Regalim, Bashaná, 3 vezes ao ano, nas festas de peregrinação, Pesach, Shavuot e Sukkot, todos deviam ir para o Beit HaMikdash, e lá, na linguagem bíblica, Yerae kol zechurecha et pnei Havaya mamash. Lá se diz que a pessoa se fazia ver, se apresentava no lugar do Beit HaMikdash, mas ela também via, não só que ela se apresentava, se fazia ver lá, mas ela também via pnei Ashkina, pnei Havaya, por assim dizer, o semblante divino. Não é? Claro que Deus não tem corpo nem expressão corpórea, isso é uma metáfora, mas uma linguagem figurativa que a Torá está nos dizendo que nessas ocasiões, quando a pessoa peregrinava, nesses momentos de festas judaicas, momentos de elevação espiritual, ou seja, o tempo era propício, momentos de festividades, e apesar que alguns desses milagres aconteciam não só nos momentos de festividades judaicas, até no dia a dia, mas aqui havia essa combinação, o tempo era propício e o local era propício, o local mais sagrado nosso, o local do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Então, nesses momentos, a pessoa via, por assim dizer, contemplava o semblante divino, em outras palavras, aquilo que é dado a uma criatura humana limitada, captar e perceber de divindade, era como alguém que todos sentiam e percebiam, cada um no seu nível, de acordo com o seu preparo, mas todo mundo tinha acesso à espiritualidade, todo mundo podia ver, sentir, captar, absorver, perceber espiritualidade e divindade na época lá no local do Beit HaMikdash. E não somente no Beit HaMikdash como era no passado, se diz que isso é o que vai ocorrer muito em breve no futuro com a vinda e revelação de Mashiach. Se fala que quando Mashiach chegar, os véus serão descobertos, as cortinas serão levantadas, e daí então, mesmo olhando para o mundo, a gente não vai ver apenas a matéria superficial, o lado material, toque, etc. Não, nós vamos ver a faísca divina, nós vamos ver e perceber de forma clara e tangível a energia divina presente em cada criatura, que é a fonte de sua existência. Assim como está escrito no profeta, Kulam Yeduoti, que todos irão me conhecer. Assim fala Deus, quando o Mashiach chegar.
E isso significa, conforme explicado na Hassidut, hoje nós temos apenas Yediat HaMetziut, nós temos apenas uma noção da existência de Deus, porém temos noção da existência. Quando Mashiach chegar e se revelar, o mundo inteiro será descoberta a matéria e vai se perceber a divindade, e portanto nós vamos captar, não só ter noção da existência, nós vamos captar a essência, a Sagata Mahut. Hoje nós temos noção da existência, sabemos que existe, mas talvez noção, às vezes é um pouco vaga. Quando Mashiach chegar, isso vai estar de forma óbvia, explícita, escancarada, a divindade, a energia divina revelada. Algo interessante que é trazido pelos mestres racídicos mesmo hoje em dia, que nós ainda não chegou a era messiânica e por outro lado estamos desprovidos do Beit HaMikdash, do templo sagrado em Jerusalém, mas mesmo assim, Meir Pnei Havaya Beneshamot Israel Bechol Moed, ele fala que em todas as almas judaicas há uma revelação do semblante divino nas épocas de elevação do nosso calendário, nas épocas das nossas festividades judaicas, portanto não são só dias de lembrança, feriado, etc., ou de celebração, são dias nos quais há uma revelação divina mais intensa e é dado a cada alma perceber e captar de forma mais profunda a divindade. E ele nos diz que, na realidade, essa é a ajuda celestial, essa é a ajuda que vem de cima. Esses ou momentos ou locais onde Deus se revela de forma evidente, de forma explícita. E isso é o que viabiliza, isso é o que possibilita a nossa captação e percepção de divindade. Porque, de fato, como nós falamos, nós somos seres humanos de carne e osso, né? O lado carnal é muito forte dentro de nós. Por mais que temos uma alma, mas o lado espiritual muitas vezes não é o mais presente e intenso na nossa vida e existência. E todo o nosso mundo, tudo que nos cerca, clama o material, não é? O físico, o corpóreo, etc. Então, se não fosse sem essa ajuda de cima, em momentos especiais ou em lugares especiais no qual há, ou nos quais há e acontece uma revelação divina mais intensa, a gente não teria a possibilidade de sentir e perceber divindade. Então, por exemplo, os tzadikim, as pessoas muito, muito elevadas, espiritualizadas, chamados justos, os tzadikim são aquelas pessoas que trabalharam muito sobre si, e eles sobrepujaram, colocaram sua alma acima do corpo, do terrestre, e desenvolveram, cultivaram sua sensibilidade espiritual, aproveitam esses momentos de elevação, seja o Shabat, as festividades e assim por diante. E essas pessoas, de fato, desenvolveram lentes, eles conseguem, quando eles olham o mundo, as coisas, as pessoas, eles não veem apenas o lado físico, corpóreo, eles não veem diante de si apenas a matéria. Eles conseguem ver e enxergar com uma ajuda divina, mas também com muito esforço da sua parte, eles conseguem enxergar espiritualidade e divindade, a energia espiritual. Como ele nos traz também alusão à era messiânica, um versículo em Zacarias 9:14, como Vashem alehem yiraeh, Deus irá se fazer ver a eles, não é? Irá se mostrar, exibir, se fazer ver, e vai sair dele, por assim dizer, tudo isso numa linguagem metafórica transmitida lá pelo profeta, um raio, não é? Como um raio, um relâmpago que sai como uma flecha. Então, sem analisar aqui todo o contexto da profecia, quem estiver interessado pode ver isso em loco. Mas aqui ele vai nos trazer apenas, ele está nos trazendo o Alter Rebbe, o significado mais místico e profundo desse versículo, que ele nos diz, explicando dentro do nosso contexto o que isso significa, Zeu Amshachá ve'he'ara shemeiru bale Israel, ou seja, que existem momentos onde Vashem alehem yiraeh, que Deus se faz ver sobre eles ou para eles, né? Para as pessoas, para o mundo, para os Yehudim. Isso significa que é atraída uma luminosidade, um brilho, um reflexo que se faz presente, ilumina, brilha, vem sobre todo Israel,
Liot alehem yerae, e dessa forma Deus se faz ver, que de fato nós, com todo o nosso esforço, com toda a contemplação, com toda a meditação, com todo o aprofundamento, com todo o foco e fixando o pensamento e tentando trazer isso para o nosso coração e para o nosso íntimo, mas perceber no final das contas divindade, como se estivéssemos vendo, por força própria a gente não conseguiria. Somente quando Deus se faz ver, quando Deus permite, por assim dizer, que ele seja visto, nesses determinados momentos e ocasiões, então pode haver essa percepção por nossa parte, se houver o preparo e o esforço do nosso lado. Lirot beor Hashem chayei chaim itbarach beriah hushit. E nesses momentos, nos diz o Alter Rebbe, é possível a quem se preparou, que ele possa, por assim dizer, ver ou contemplar a luz divina, a fonte da vida, ver e sentir isso de forma tangível, como algo que a pessoa vê a olho nu, o ledof kabo, e ligar-se de forma efetiva a Deus, como nós falamos, de forma duradoura, de forma verdadeira, etc. Então esse é o significado mais profundo desse versículo no Profeta, que ilustra também esse conceito que o Alter Rebbe está nos explicando, que é necessário ter essa ajuda de cima para que a pessoa consiga chegar a esse nível de visão, de espiritualidade, que a pessoa, como ser humano incorporado no mundo físico, material, consiga transcender suas limitações e chegar a essa visão tangível de espiritualidade e da divindade. Então, aqui ele nos traz, quando isso se torna possível, viável, quando isso é atraído de cima por Deus, quando Deus manda um reflexo, um brilho, um lampejo da divindade, da sua presença, enfim. Shemeir, o Baal Ibn Israel, ou seja, que ele se revela, ilumina, brilha para todos os filhos de Israel, que deixa ali dizer Yuchlu Lirot. E porque nesses momentos, por assim dizer, ele tira um pouco do véu para que a gente possa ver de forma tal que a gente possa sentir, que a gente possa perceber, incorporar e interiorizar esse conceito de forma profunda dentro do nosso coração, na nossa mente, a fonte da vida, a fonte da existência. Isso é o significado Vashem Alehem Yerae, quando Deus sobre eles se faz ver. Se faz ver significa que ele permite que a gente consiga chegar a essa visão praticamente tangível da espiritualidade e da divindade. Isso é o que pode nos conduzir à ligação profunda com Deus. Ledov Kabo Itbarach, uma ligação e uma conexão, Bidveikut Amitit Utdirit, verdadeira e genuína, contínua e ininterrupta. Essa também é a explicação, o significado da sequência do versículo lá em Zacarias, que nos diz que essa revelação ocorre que Barak Hitzo, como uma flecha, né, e como que vem como um raio e um relâmpago. Por que ele usa essa metáfora? Ele nos diz, isso na verdade é um lampejo. Assim como um raio, um relâmpago que ocorre no meio da noite, está tudo escuro e de repente vem o raio, o relâmpago e tudo, de repente, isso ilumina a escuridão, mas isso dura poucos segundos, poucos instantes. Na hora que o raio, o lampejo está presente, de repente tudo fica iluminado por alguns instantes. Em outras palavras, isso é como um lampejo, como um flash, que ilumina por alguns instantes, ou que passa como uma flecha, não é? E naqueles segundos, naqueles momentos, isso ilumina a escuridão da noite, a escuridão do mundo, aquilo que estava encobrindo. Mesma coisa também ele utiliza essa metáfora para dizer que em termos espirituais também é assim. Esses momentos, por assim dizer, que Deus se permite ou se faz ver, ou dá acesso, ou retira encobrimentos, são momentos rápidos, são momentos passageiros, e tem que se aproveitar, mas aquilo que a pessoa viu naquele momento, naqueles instantes, isso pode ser tão marcante, tão impactante, pode mexer com a pessoa de forma tão profunda, que tem um efeito contínuo e ininterrupto. Mas na linguagem do profeta, na metáfora que não é à toa que ele utiliza, isso é como uma flecha que passa rápido, ou como um raio e um relâmpago que ilumina a escuridão da noite por alguns instantes.